Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar agora a nossa live aqui no Movimento AME. Sejam todos muito bem-vindos. A gente escolheu hoje falar sobre um tema que é um tema muito valioso e muito importante nas nossas vidas, para que a gente possa começar a compreender a nosso merecimento mesmo de poder seguir adiante na nossa vida. E é muito desafiador seguir adiante na vida quando a gente ainda guarda memórias de ressentimento ou de arrependimento, né? Então a gente vai estar falando sobre o perdão, mas a gente vai estar falando sobre o perdão no sentido bem abrangente, que significa tanto perdoar o outro, mas também a nossa capacidade de perdoar nós mesmos pelas questões que a gente acabou fazendo no passado. Então sejam todos bem-vindos. Aqui, Ângelo, saudade de vocês. Eu vou dar só um tempinho enquanto as pessoas vão chegando. Como vocês sabem, eu tô aqui na cidade de São Paulo. Estou fazendo uma formação bem bacana de taquetina. Daqui a pouquinho estou chegando em Salvador, no dia 4 de abril, para o encontro de curadores, para palestra, para básico avançado Diga em Você o Criador. Mas antes disso, aqui em São Paulo, para vocês que ainda não sabem, na semana que vem a gente já vai estar divulgando, tá montando um cartazinho. A gente vai fazer uma vivência no dia 2 de abril para falar sobre a nossa cura com o dinheiro, uma vivência dedicada a gente trabalhar nossas questões com dinheiro. Vai acontecer lá no Espaço Arca, onde a gente fez o nosso último encontro de curadores aqui em São Paulo. E para maiores informações, vocês podem entrar em contato no inbox. Mas, já entrando mesmo no nosso assunto, no nosso conteúdo, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem ter uma definição mais elevada do que é o perdão. Vocês sabem o que é o perdão? É uma boa pergunta, né? O que é perdoar? O que significa perdoar? E para que serve perdoar? E quando a gente perdoa, quem é que a gente está liberando, né? Se a gente está liberando a gente, se a gente está liberando o outro. Então, o que eu venho aprendendo dentro do Theta Healing como perspectiva mais elevada do perdão é que o perdão ele é um ato de libertação de nós mesmos. É como se a gente pudesse soltar uma memória negativa do nosso passado que volta e meia interfere e influencia na maneira como a gente lida com as pessoas aqui no presente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu acredito que o ser humano ele é o único animal que guarda 40 anos a memória de um castigo que recebeu de uma professora lá na escola. Né? Nenhum outro animal consegue guardar uma memória por tanto tempo assim, principalmente uma memória negativa. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que machucaram a gente lá no passado já nem mais se comportam dessa mesma forma com você aqui no presente, mas você continua lidando, reagindo, sentindo essa pessoa como se ela ainda fosse aquela pessoa que maltratasse você no passado. Imagina, por exemplo, que seu pai era uma pessoa dura com você, uma pessoa que era rigorosa, que não aceitava os seus defeitos, que castigava, que punia, ou a sua mãe era uma mãe ausente, e você pode guardar memórias disso, daquela época que você tinha 3, 4, 5, 8 anos de idade, e de repente seu pai agora é uma pessoa super doce, super gentil, super carinhosa, de repente agora sua mãe é uma pessoa muito mais presente na sua vida, mas a forma como você se relaciona com seu pai e com sua mãe, parece que o seu pai e a sua mãe continua sendo aquela pessoa que cuidou de você na sua infância. Então, quando a gente não perdoa, literalmente a gente fica preso ao passado. A gente vive o momento agora do presente, mas reagindo como se a gente ainda estivesse no passado. E é isso que normalmente causa todas as situações, as situações de repetição do padrão, porque na medida que a gente não solta o passado e a gente continua reagindo no presente como se a gente estivesse ainda lidando com aquele momento do passado, a gente vai recriando as situações de ressentimento, de mal-estar, de conflito, de desentendimento, de falta de aceitação. Então, o mais importante da gente perceber é que quando a gente perdoa e a gente faz isso por nós mesmos.
O perdão, ele vem como um ato de libertação, porque quando você está magoado, com raiva, irado, triste, ofendido, essa emoção está dentro de você. Essa vibração, que a gente chama de uma vibração baixa, porque isso traz um desconforto no seu corpo, no seu sistema, quem tem isso, quem está vivendo isso, quem está vibrando isso é você. É o seu corpo que está tendo que lidar com essa emoção negativa, que eu diria que é uma emoção intoxicante para o seu corpo. É você que está se intoxicando dessa emoção. É você que está envenenando o seu pulmão, o seu coração, o seu estômago, a sua pele, os seus órgãos sexuais com essa vibração. Muitas vezes a pessoa que fez alguma coisa errada com você, ou que machucou você, ou que feriu você, ela nem tá mais aí, a vida dela, sabe, o bonde seguiu, ela tá avançando e você tá ali segurando uma e outra vez e mais um dia e mais um instante e você tem a sensação de que você tá fazendo muitas vezes isso e que o outro merece que você não perdoe ele, que o outro merece ver que você não soltou, que o outro merece ver que você ainda tá chateado, mas no fundo, a única pessoa realmente que deve estar passando por um processo de desconforto é você, porque muitas vezes o outro já seguiu adiante. Então, quando a gente pensa no perdão, é importante que a gente tenha essa compreensão bem elevada de que o perdão é um ato de libertação de nós mesmos, de liberar do nosso sistema, do nosso corpo, emoções negativas relacionadas a pessoas ou relacionadas a situações, circunstâncias ou lugares. A gente libera o nosso corpo de ficar guardando essa memória, que é uma memória desconfortável e que é uma memória que, obviamente, só vai trazer mais dor e mais sofrimento. Então, muitas pessoas eu percebo quando eu faço atendimento de Theta Healing, né, que as pessoas têm crenças limitantes em relação ao perdão. Eu queria trazer algumas perspectivas de crenças limitantes que eu venho colhendo como testemunho aí dessa minha experiência de atendimento. Muitas vezes eu vejo que as pessoas não perdoam para punir o outro, que a gente acabou de falar. Muitas vezes as pessoas não perdoam porque elas acreditam que se ela perdoar o outro, isso significa que ela está aceitando aquilo que o outro fez com ela. Muitas vezes as pessoas acham que se ela perdoar a pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa de novo com ela, ou que outras pessoas vão acabar fazendo a mesma coisa que ela. Às vezes a gente tem receio de perdoar porque a gente tem medo de perdoar e acabar se tornando como a outra pessoa e repetindo aquele padrão já na posição de, digamos assim, entre aspas, de agressor. Claro, e aqui eu só estou trazendo as crenças limitantes sobre o perdão que eu vejo que são mais comuns. Então, eu vou repetir para vocês. A pessoa acha que que ela não pode perdoar porque o perdão é uma forma de punir o outro. Então, ela não perdoa porque ela quer punir o outro. Só que no momento em que ela não perdoa para poder continuar punindo o outro, na verdade, a única pessoa que está verdadeiramente sendo punida com isso é ela mesma, porque o desconforto do ressentimento está com ela e não com o outro. Quem não consegue avançar adiante na vida e experimentar outros tipos de situação é ela própria. Tem pessoas que não perdoam, volto a repetir, porque elas acham que se elas perdoarem é como se ela aceitasse o que o outro fez com ela. Eu vou perdoar o outro, então significa dizer que eu aceito que ele fez isso comigo? Não, o perdão nunca vai ser um ato de aceitação do comportamento do outro, mas o perdão pode ser um ato em que você percebe a sua autorresponsabilidade e compreende que aquela situação ela foi co-criada por você. Em algum nível, você atraiu essa experiência na sua vida, você manifestou aquela experiência na sua vida e a outra pessoa ela está servindo a um papel para você. E você, obviamente, no lugar de acreditar que o perdão significa que você está aceitando aquilo que o outro fez com você, você pode perceber o perdão como uma oportunidade de você aprender algo de valioso com essa experiência. Então, a gente pode trocar a percepção de que o perdão significaria aceitar o que o outro fez e a gente assume o perdão como um lugar de autorresponsabilidade. Porque quando a gente assume esse lugar de autorresponsabilidade
e a gente vai profundamente compreender o que a gente estava buscando aprender com aquela experiência dolorida e sofrida, a gente pode avançar. É como se a gente passasse de série. Ok, já aprendi aqui essa lição. Então, se você já aprendeu essa lição, você não precisa mais repetir a série. Você pode passar para outras experiências. Se você aprende com essa mágoa, com essa dor, com esse sofrimento dessa experiência que você viveu, você não precisa mais atrair essa mesma experiência ou experiências semelhantes, porque você já alcançou o propósito maior dessa experiência, que era completar essa lição e esse aprendizado, porque tudo que acontece aqui na vida da gente, pessoal, é uma oportunidade para a gente poder aprender, é uma oportunidade para a gente poder encontrar uma melhor versão de nós mesmos, é sempre uma oportunidade da gente evoluir como ser humano. E muitas vezes a alma da gente ainda acredita de alguma forma, em algum nível, que precisa dessas experiências de dor para poder aprender, por exemplo, sobre compaixão, sobre amor incondicional, sobre aceitação, sobre flexibilidade, sobre generosidade, sobre empatia, enfim, uma série de virtudes que a gente pode aprender através de experiências sofridas e de dor. E a gente vai começando também a aprender que a gente pode alcançar essas virtudes de uma outra forma, que é isso que dentro do Theta Healing a gente vem estimulando a nós mesmos e aos outros a confiar e acreditar de criar essa realidade de aprendizado sem dor e sem sofrimento. A outra coisa que eu falei pra vocês, que às vezes as pessoas não perdoam na maioria das vezes porque elas têm essa sensação de, pô, eu vou perdoar o outro, então isso significa dizer que o outro vai poder fazer isso de novo comigo. Ou outra pessoa vai fazer isso de novo comigo. E se eu não perdoo, é como se eu enviasse pro universo a informação de que eu não aceito aquilo na minha vida. Mas não é assim que funciona. O universo vai continuar enviando para vocês experiências até o ponto que você aprenda com o que você precise aprender. Então, não é sustentar esse remorso, esse ressentimento que vai impedir que essa experiência volte a acontecer. Não é guardar esse ressentimento, não é um comunicado que você expressa ao universo de que você não aceita viver aquilo de novo. E você sabe disso, porque se guardar ressentimento fosse suficiente para que o universo parasse de lhe enviar experiências de dor, provavelmente você não teria vivido mais nenhuma experiência de ressentimento na sua adolescência, na sua fase adulta. E se você continua vivendo essas experiências de mágoa, de se sentir decepcionado, de se sentir traído, é porque você ainda não completou o aprendizado. Então, o que vai comunicar claramente ao universo de que você não precisa mais dessa experiência ou de uma experiência semelhante ou parecida, o que vai comunicar ao universo de fato com clareza de que você não quer mais atrair esse tipo de experiência, é você completar a sua lição, é você completar o aprendizado e a partir daí você avançar de série, ir para a primeira série, para a segunda série, para a terceira série e assim crescendo, evoluindo, expandindo dentro do seu próprio processo evolutivo. E a última informação que eu normalmente vejo, principalmente quando essas mágoas estão relacionadas a pai, a mãe, a avó, avô, a irmão, pessoas que são muito próximas, que têm um vínculo de afetividade, de intimidade muito grande, é que as pessoas acham que se elas perdoarem o pai, a mãe, os irmãos, é como se elas pudessem se tornar como eles. Então, é como se esse ressentimento e essa mágoa ficasse ali dentro como um alerta para aquele tipo de personalidade que a pessoa não quer se tornar, entende? Tipo, imagina que teu pai era uma pessoa muito agressiva. E aí você, na sua infância, olhava para aquele comportamento e você olhava e dizia assim, nossa, mas isso é bizarro, eu não quero ser uma pessoa agressiva assim, eu nunca vou ser uma pessoa agressiva. Então, o que você faz para criar um alerta no seu sistema de que você não quer ser agressivo? Você guarda a mágoa, guarda o ressentimento provocado por aquela raiva para estar lembrando a você de que isso não faz bem, que isso não é bom e, portanto, está direcionando a você a construir um caminho e uma personalidade que seja livre dessa raiva. Só que, de novo,
guardar esse ressentimento, esse remorso, esse rancor, não vai ajudar você necessariamente a se tornar uma pessoa melhor, porque se você guarda esse rancor e esse ressentimento, você atua no mundo através disso. E isso distancia você de sustentar a compaixão e o amor incondicional. É completamente contraditório o ressentimento com o amor incondicional. Então, se você quer realmente garantir que você não vai repetir os mesmos padrões dos teus pais, dos teus familiares que machucaram você no passado, não é evitar o perdão que vai garantir isso, mas profundamente e verdadeiramente aprender com esses ancestrais de uma forma que você possa ancorar essa lição positiva na sua vida, é completar essa lição positiva que vai garantir a você construir um caminho diferente daquele que você viveu antes. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque, como um exemplo prático, muitas vezes você teve um namorado aos seus 15 anos de idade, e esse namorado era imaturo, obviamente, era um adolescente, ainda estava aprendendo a viver, a reconhecer as coisas que eram importantes para ele, e de repente você foi traída por esse seu primeiro namorado. E ficou lá gravado, registrada essa mágoa dessa traição. E agora, você tá num novo relacionamento, você já é adulto, você já tá num novo relacionamento. Seu companheiro, seu namorado, seu marido não lhe dá motivo nenhum para você achar que ele tá lhe traindo. Mas como você não perdoou lá o seu namoradinho de quando você tinha 13, 14 anos de idade, você lida com o seu companheiro atual constantemente a partir daquela memória do passado, que é uma memória que faz criar um alerta constante de que você pode ser traído de novo. E aí você é insegura, você se torna ciumenta, você se torna possessiva, você se torna controladora, porque você tá o tempo todo achando que esse seu companheiro agora vai repetir aquele mesmo padrão do passado e vai lhe trair também. E no momento em que você começa a atuar com o presente, por conta de uma experiência que você viveu no passado, que não está bem resolvida dentro de você, você não consegue ser a sua melhor versão. Você consegue ser a sua versão do medo. E essa versão do medo disso acontecer de novo com você faz com que, por exemplo, o seu relacionamento não seja absolutamente saudável, que vocês estejam sempre brigando, que vocês estejam sempre em conflito, que vocês estejam sempre em estresse. E essa falta de harmonia, de clareza, de prazer no relacionamento pode vir, sim, a criar uma possibilidade de traição, porque de repente seu companheiro já não está mais se sentindo atraído por você e de repente você multiplica e você repete esse padrão, porque no fundo é você que está recriando ele pela sua própria incapacidade de lidar com o presente com base naquilo que está acontecendo aqui agora. Então, muitas das pessoas que chegam na nossa vida já numa fase adulta, percebe se você está se comportando com elas considerando a forma como essa pessoa é com você agora, ou se você se comporta nos seus relacionamentos com base nas feridas e nas dores que você vem aí guardando e acumulando no seu baú, muitas vezes da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude. E é muito injusto para essas pessoas que chegam na nossa vida depois, porque no fundo, muitas vezes elas estão cheias de boas intenções, mas a gente não consegue se nutrir dessas boas intenções porque a gente está parado no tempo. A falta de perdão, o ressentimento, deixa a gente parado no tempo, deixa a gente preso no passado. Então, todo momento que eu vou lidar com o presente, eu volto ao passado, recordo do trauma, recordo do ressentimento e reajo ao presente com base nesse passado que já passou, que já acabou, que já não existe mais. Isso impede verdadeiramente de que a gente possa estar avançando na vida, seguindo adiante na vida, porque é sempre um retorno ao passado e uma reação ao presente, um retorno ao passado para reagir ao presente. E isso inevitavelmente acaba permitindo que a gente vá recriando esse passado de novo aqui no presente e criando mais referências de mágoa, mais referências de decepção e vai criando mesmo, padrão após padrão,
repetição de ressentimento após ressentimento, isso cria um comportamento na nossa vida, a ponto da gente começar a achar que nem é mais possível, por exemplo, confiar no ser humano, que não é mais possível confiar em ninguém, que a gente está sozinha no mundo, que a gente não pode contar com suporte, que a gente não pode contar com as pessoas, que as pessoas vão roubar a gente, que as pessoas vão enganar a gente, que as pessoas vão manipular a gente. E a gente vai, com o passar do tempo, se isso se consolida, criando um estado de isolamento. A gente ilha a nós mesmos, entende? A gente se joga dentro da ilha porque a gente não percebe que é a gente que está criando esse padrão no momento em que a gente não completa o aprendizado, a gente não solta o ressentimento e a gente volta a criar e recriar a realidade de novo, de novo, de novo, com base nesse trauma original. Então, o que eu percebo é que quando a gente se magoa e a gente se decepciona, eu não estou dizendo para você simplesmente não olhar para isso, não escutar suas emoções, não se permitir ficar magoado, ficar triste, não é isso. Eu sinto que a primeira etapa sempre que a gente vivencia uma experiência que machuca a gente é reconhecer que machucou, é reconhecer que doeu, é entender aonde que isso toca na gente, a entender de que forma que isso fragiliza, por que fragiliza, é a gente acolher as nossas emoções, é a gente escutar as nossas emoções e dar tempo para poder sentir isso e perceber o que é que isso move dentro da gente. Mas depois que a gente perceber, a gente der esse tempo, que não precisa ser também tanto tempo assim, não precisa ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, pode ser alguns dias que você simplesmente se permite viver a emoção, mas chega um momento que você tem que sair desse lugar de vítima e você tem que se sentir merecedor de avançar na sua vida, de realmente completar o aprendizado para que você não precise atrair uma nova experiência, para que você possa finalmente entender que é você que está criando essa realidade e enquanto você não mudar essa realidade vai continuar se repetindo na sua vida 1, 2, 3 e mais outra vez. Então a gente acolhe as emoções, mas tem um momento que a gente tem que parar, né? E buscar essa autorresponsabilidade de encontrar a raiz disso tudo. Porque se você está vivendo uma experiência agora que machucou e magoou você, certamente a raiz disso não vem de agora, essa raiz é mais antiga. E é importante que você identifique de que forma que você está se sentindo para você resgatar a sua memória mais antiga de quando foi a primeira vez que você viveu essa experiência, quando foi a primeira vez que você se sentiu machucado assim, quando foi a primeira vez assim que você se sentiu humilhado, que você se sentiu preterido, que você se sentiu trocado, que você se sentiu oprimido. Lembra de quando foi a primeira vez e você vai perceber que é essa primeira vez que precisa realmente ser perdoada, entende? Porque tudo que vem depois é como um processo cíclico de repetição e repetição e repetição, com uma forma de alertar você, olha, tem alguma coisa aqui para você aprender, olha, tem alguma coisa aqui para você aprender, percebe que tem alguma coisa aqui que você precisa concluir em termos de lição. E a vida vai continuar trazendo essas experiências porque você, dentro de você, está pedindo para essas experiências acontecerem para você poder aprender. Porque aprender é a única maneira da gente ascensionar mesmo no nosso caminho evolutivo, como ser humano, mas também como alma, né? Então você vai lá atrás e você vai perceber que é essa memória mais antiga que não foi perdoada, é essa memória mais antiga que precisa ser ressignificada e é com aquela pessoa e circunstância lá de trás, a raiz disso tudo, que você precisa observar e entender qual é o grande aprendizado que você precisa completar. E você vai perceber que se vocês fazem esse trabalho de resgate desse bloqueio, desse trauma mais antigo, quando você transpassa para poder visualizar depois a situação do que está acontecendo aqui no presente, normalmente ela automaticamente se dissolve, porque ela é uma consequência dessa origem mais antiga. E quando você toma consciência dessa origem mais antiga, você percebe naturalmente que você só estava multiplicando e replicando essa situação na sua vida porque você não tinha de fato completado, concluído, fechado essa situação lá atrás. Então, hoje em dia, o que eu percebo é que tem se tornado mais fácil para mim não criar novos nós na minha vida, né? Porque agora o que eu faço é que quando alguma coisa acontece, quando a coisa me machuca, quando a coisa me fere, eu dou tempo, eu escuto minhas emoções, mas eu reconheço de que forma que eu tô me sentindo e eu vou recordar lá atrás quando foi a primeira vez que isso aconteceu, que eu me senti dessa forma, e eu vou ressignificar esse passado justamente buscando
né? Entender o que eu precisava aprender e a partir dali perdoar. E muitas vezes eu sinto dentro da minha personalidade, que eu sou uma pessoa muito chata comigo mesma, muitas vezes muito rigorosa comigo, é que quando acontece alguma coisa de errado, que alguém faz alguma coisa de errado, eu fico chateada com a pessoa que fez isso comigo e, paralelamente, eu ainda fico chateada comigo mesma de ter acreditado e confiado na pessoa, ou seja, eu crio uma dupla situação de ressentimento. Eu me ressinto do outro e eu me ressinto de mim mesma. É uma loucura, vira uma bola de neve. Então, eu aprendi também que quando eu busco esse lugar do perdão, eu também busco esse lugar do perdão de mim mesma, de entender, não, tudo bem, eu atraí essa experiência, eu atraí essa situação na minha vida, porque eu precisava aprender, mas agora eu já completei esse aprendizado e eu posso também soltar para seguir adiante. Então, eu vejo muitas pessoas que não conseguem se perdoar. Aí já voltando um pouquinho o vetor para o outro lado, né? Que não o caso dos ressentimentos, mas o caso em que a gente tem arrependimento, remorso e culpa, que as pessoas não soltam, né, essa culpa, esse arrependimento, esse remorso por várias razões. Mas do que eu tenho colhido de experiência, o que muitas vezes impede a pessoa de se perdoar a pessoa mantém aquela culpa no sistema dela como um alerta para ela, dela lembrar para ela não cometer aquele equívoco de novo. E a gente já sabe que o que impede do equívoco ou da situação se repetir não é guardar a emoção negativa, mas é verdadeiramente aprender com o que precisava ser aprendido. Muitas pessoas, elas têm crenças de que erros e equívocos devem ser punidos, devem ser castigados, devem ser compensados, devem ser reparados. E muitas vezes, para poder evitar de ser julgada pelo divino, pelo Criador, de evitar de ser julgada, né, dentro de um processo espiritual, ela segura essa culpa como uma forma de se punir. A culpa, ela vira um martírio para a pessoa, é uma forma dela punir ela mesma, porque ela acredita, bom, se eu me puno, então eu já cumpro com a função de me punir, eu não preciso ser punida lá atrás. Entende? Então, muitas vezes ela busca esse lugar de ser perdoada pelo divino, guardando essa culpa, esse remorso e esse arrependimento como uma forma dela já se punir aqui agora e ela já pagar pelo que ela fez. E eu queria trazer também de novo essa perspectiva de que essa fonte infinita que criou todas as coisas, que a gente chama de Criador, que a gente chama de fonte, que a gente chama de Deus, na verdade, ela é pura sustentação de amor incondicional. O Criador pouco está se importando se você está acertando ou se está errando. Ele está sempre oferecendo essa energia abundante e infinita de amor para que você possa continuar experimentando até encontrar a sua melhor versão de si mesmo, encontrar o melhor jeito de ser e de fazer. E essa fonte infinita de amor incondicional, ela é permanente e ela não vai mudar porque você acertou, porque você errou, porque você machucou alguém ou porque você não machucou alguém. No fundo, dentro da perspectiva mais elevada, nós todos somos bebezinhos aqui dentro desse planeta, aprendendo a andar e a caminhar, porque a gente ainda tem muita coisa para poder aprender e desenvolver em termos de virtude. E eu tenho certeza que se hoje você encontrar um bebezinho caminhando ou buscando aprender a dar os primeiros passos e ele não consegue dar os primeiros passos e ele cai, eu tenho certeza que você não pune, que você não castiga, que você não grita. Muito pelo contrário, você dá risada e você estimula e você encoraja que esse bebezinho ele possa levantar e ele possa continuar andando. É a mesma coisa, a forma como o Criador vê a gente. O Criador vê a gente como um bebezinho caminhando nesse planeta. Então, se a gente cai, se a gente titubeia, se a gente perde o equilíbrio, se a gente derruba, se a gente quebra alguma coisa porque a gente está aprendendo a andar, o Criador vai dar risada e ele vai encorajar e ele vai estimular a gente a subir, a levantar e a tentar de novo e a tentar buscar da próxima vez melhorar o equilíbrio. E de tanto que a gente sobe e desce nesse processo de aprender a caminhar, de repente a gente descobre que a gente sabe caminhar e desse caminhar a gente descobre que a gente pode correr e desse correr a gente descobre que a gente pode pular e desse pular a gente descobre que pode caminhar até de olhos fechados. Então, esse processo mesmo da vida é um processo em que a gente vai acumulando experiências e aprendizados e progredindo mesmo. E a gente precisa de um tempo divino. Então, você pode
ver a você mesmo com aquilo que você sente que foi um equívoco, que foi uma falha da sua pessoa, que você pode se ver como esse bebezinho e ter uma compaixão por esse bebezinho que está aprendendo a caminhar. E da mesma forma, você pode olhar o outro e você pode também ver no outro esse bebezinho também que está aprendendo a caminhar. E você pode desenvolver esse lugar da compaixão. Porque acredite, gente, se alguém fez alguma coisa para você, além disso tá te servindo para alguma coisa, tipo, a pessoa serve para você como um papel, a pessoa também não se torna capaz de machucar o outro por nada. Na maioria das vezes, se a gente abrir a nossa percepção mais elevada, a gente vai perceber que aquela pessoa se tornou daquela forma justamente porque nessa fase que ela era bebezinha, que ela era criancinha, ela não recebeu essa nutrição desse encorajamento e desse estímulo correto. Não porque os nossos pais são responsáveis por todos os problemas da nossa vida, mas pelo fato de que os nossos pais provavelmente também não receberam isso dos avós, e os nossos avós não receberam isso dos nossos bisavós, os bisavós dos nossos tataravós, e assim por diante. A gente não recebeu, na maioria das vezes, na nossa infância, a nossa nutrição correta de estímulo, de encorajamento, de amor, de atenção e de cuidado necessário para que a gente pudesse se tornar esse ser humano capaz de também oferecer isso para o outro. Então, tem me ajudado muito também, através desse curso do Teta Healing chamado Você e Seu Círculo Íntimo, descobrir justamente esse ponto na vida do outro que não permitiu que o outro pudesse, naquela circunstância, se comportar de uma forma melhor comigo. E perceber que isso não vem, sabe, de um desejo intencional de ferrar comigo, que a pessoa é má da natureza dela, ela é má da natureza dela, ela não presta. Isso não existe. A essência de todos nós é a essência divina. Se as pessoas se distanciam disso por alguma razão, por algum momento, é um corpo de dor que tem ali. É a falta de algo que gerou isso. É a carência de alguma nutrição que ela precisava ter recebido, que ela não recebeu, que transformou ela nessa pessoa que ela é hoje. E muitas vezes, no lugar da gente ficar magoado, chateado, triste, na maioria das vezes, se a gente tivesse realmente esses olhos de amor incondicional do Criador, essas pessoas estariam estimulando a gente doar um pouco mais de amor. Elas são pessoas normalmente que estariam precisando de uma dose extra de amor. Assim como você, se você cometeu algum equívoco ou algum erro, nada mais é do que uma necessidade talvez de você receber uma dose extra de amor próprio para você mesmo, para você desenvolver essa compaixão. A outra coisa que eu sinto que as pessoas hoje em dia, como é que eu posso dizer, ficam segurando essa falta de perdão com você mesmo, além de servir como um alerta para elas não repetirem isso de novo, e além disso também servir para elas se punirem, elas não receberem a punição do Criador de tudo que é depois. Eu sinto que muitas vezes as pessoas também guardam esse lugar da culpa e do arrependimento como uma forma de demonstrar para o outro de que ela não gostaria de ter feito aquilo. Então, por exemplo, eu machuquei alguém, né? Feri alguém, fiz alguma coisa que alguém ficou magoado comigo. Como é que eu mostro para a pessoa que eu sinto muito que isso tenha acontecido? Como é que eu mostro para a pessoa que eu, na minha essência, gostaria de ter feito diferente? Eu me sinto culpada, eu me arrependo. Aí eu vou mostrar pra pessoa, olha, você tá machucada, você tá ferida, mas saiba que eu também tô mal com o que eu fiz. E a gente busca resolver o problema nivelando as nossas vibrações por baixo. Ou seja, se a outra pessoa tá mal com isso, aí eu vou ficar mal com isso também, e a gente se iguala aí nessa baixa vibração, que a pessoa vai ver que ela não tá bem, mas eu também não tô bem, que eu também tô mal com o que eu fiz, e a partir desse lugar a gente acredita que a gente vai poder ter o acolhimento do outro e a empatia do outro. Então, muitas vezes a gente busca a empatia do outro, ou a gente busca que o outro perdoe a gente, demonstrando esse arrependimento, essa culpa e esse remorso. E eu falo isso muito assim de um lugar, de uma pessoa que vem dentro de
um contexto de uma família espírita, né? E a gente falava muito sobre essa questão do arrependimento, da importância da gente se arrepender pelas coisas erradas, que o arrependimento é o primeiro passo para que a gente possa evoluir, expandir. E eu sinto que arrependimento, culpa também não é uma energia elevada, entende? Arrependimento e culpa ainda é um lugar de dor, ainda é limitante. Se a gente quer realmente avançar na vida, o que a gente tem que concluir é o aprendizado e não o arrependimento. Que o arrependimento também, assim como o ressentimento, ele mantém a gente preso no passado. E se a gente está preso no passado e a gente se sente culpado e arrependido e com remorso, a gente não vai co-criar uma realidade boa, porque a gente acredita que a gente não é merecedor. Então, se você tem, por exemplo, muitos aspectos na sua vida em que você identifica que você não se sente merecedor, eu convido você a fazer uma limpeza profunda da sua culpa. Porque eu percebo dessa experiência, desses atendimentos que eu tenho feito ao longo dos anos, que toda vez que eu encontro alguém que não se sente merecedor do melhor da vida, não se sente merecedor de um casamento, não se sente merecedor de ser feliz, não se sente merecedor de ser abundante, não se sente merecedor em todos os aspectos da vida, quando eu vou cavucar lá atrás, eu vejo pessoas que guardam memórias de culpa, de arrependimento, de remorso, de coisas que elas fizeram às vezes nessa vida, às vezes que fizeram em vidas passadas ou em outras dimensões de tempo e espaço, e por conta dessa culpa elas estão simplesmente criando uma realidade que é uma realidade de punição. E a realidade de punição ela é incompatível com a realidade do merecimento. Então, observa dentro de você, se você tem esse padrão de falta de merecimento, se você percebe que você não se sente merecedor, muito provavelmente tem questões de culpa que você precisa olhar com amor, com atenção e com carinho para poder resolver isso. Porque no momento que você se libertar dessa culpa, né? Que você finalmente completar esse perdão dentro de você mesmo, para você mesmo, você vai ver que o merecimento do melhor da vida é algo orgânico e natural, porque você já é uma essência divina e você está aqui nesse planeta para servir. Então, é óbvio que o seu serviço só pode ser algo elevado, é óbvio que o seu serviço deve ser algo que você pode e deve contar com suporte e que é merecedor de contar com suporte. Então, se você se abre para se perdoar, certamente você vai começar a manifestar o que há de melhor na sua vida. Você deve estar pensando agora, captei, tipo assim, mas e aquelas pessoas que matam e não estão nem aí, né? Elas não... Como é que resolve esse processo delas? Eu convido você a olhar a criança por detrás desse adulto que aparentemente não tá nem aí porque matou alguém, e você busca identificar o que faltou de nutrição dentro desse ser, quando na fase da infância dele, que permitiu que ele se tornasse esse adulto que aparentemente parece que não tá nem aí para nada. Porque com certeza faltou alguma coisa para esse indivíduo receber. Ele não se tornou essa pessoa porque ele nasceu mal, entende? A vida, de alguma forma, criou experiências que tornou ele dessa maneira. Então, até mesmo essas pessoas, o caminho não é o caminho de punir essas pessoas, de não perdoar essas pessoas. O caminho é a consciência mesmo. O caminho são doses extras de amor, o caminho são doses extras de nutrição. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas você não viveu nada, você não sabe o que é isso. Se você tivesse passado por aquilo que eu já passei, você jamais teria perdoado. E eu convido vocês, de novo, a gente não se nivelar por baixo e a gente não ficar competindo aqui, por exemplo, para ver quem tem a vida mais difícil. Competindo para ver quem foi mais machucado, quem foi mais maltratado, quem teve menos sorte. Porque às vezes o ser humano tem essa tendência maluca de competir para ver quem viveu a vida pior. Mas eu digo para vocês que eu já vivi experiências bastante fortes, bastante desafiadoras, e que eu aprendi a perdoar essas pessoas também, né? Eu tenho registros de abuso na infância, registros de abuso na minha adolescência também, registros de abuso na minha fase já de transição para a fase adulta. E eu posso dizer para vocês que a única maneira que eu consegui para poder me libertar e me sentir capaz de poder manifestar um relacionamento saudável na minha vida com o homem foi só quando eu fui capaz de perdoar e me libertar disso por mim mesma. Me libertar desse trauma, desse bloqueio, dessa impressão como se eu tivesse sido tatuada
abusada, então pode continuar me abusando. Eu me libertei dessa tatuagem, eu apaguei essa tatuagem que dava permissão às pessoas a continuarem me abusando, no momento em que eu pude aprender com o que eu precisava aprender com aquela experiência. E olha que eu era criança, tinha 5 anos de idade, e eu pude ter compaixão pelas pessoas que fizeram isso comigo, e foi aí que eu comecei a desenvolver verdadeiramente a virtude da compaixão mesmo, de entender em profundidade que certamente aquilo ali não foi algo contra mim, entende? Era algo que eu precisava viver, que o outro servia um papel, que eu tenho coisa para aprender, o outro tem coisa para aprender, e eu não posso fazer muito pelo outro, mas eu posso fazer por mim mesma, e o que eu posso fazer por mim mesma é aprender a minha lição e interromper esse ciclo, por exemplo, que era um padrão cíclico de abuso. Você vai me perguntar, mas como que uma criança pode manifestar uma realidade de abuso? Gente, eu tô falando de uma memória de uma criança de 5 anos de idade, mas de uma alma que tem muitas vidas antes dessa, né? E esse padrão de abuso não é um padrão que começa nessa vida, é um padrão que começa lá atrás. E essa pacificação que eu precisava aprender entre homem e mulher, trazer paz para o feminino e o masculino, era algo que eu já desconhecia há muitas gerações, algo que eu desconhecia dentro do meu próprio sistema. E essa vida era uma vida em que eu estava decidindo, escolhendo realmente pacificar e colocar um ponto final nessa história para poder seguir adiante. E seguir adiante sem precisar voltar a repetir e repetir e repetir esse padrão de abuso, de violência, de agressão de homem em relação à mulher. Então, sim, eu tô aqui para dizer para vocês que o perdão é o caminho, né? É o caminho da vida, sabe? Assim como a gratidão é um caminho indispensável para a gente poder manifestar, o perdão também é um caminho indispensável para a gente manifestar, porque só quando a gente perdoa, a gente se abre mesmo para poder viver o que há de melhor na vida, tanto para nós mesmos, como a gente abre para a gente poder se sentir confiante de poder atrair pessoas na nossa vida que vão poder dar suporte, ajuda, amor, cuidado, porque a gente precisa de pessoas na nossa vida, entende? A gente merece ter pessoas na nossa vida, porque a gente consegue ir sozinho até um determinado ponto, mas para a gente expandir, para a gente poder ser mais bem-sucedido nos nossos aspectos pessoais, individuais, mas também no nosso aspecto profissional, a gente precisa de pessoas. E se a gente para de exercer o perdão e praticar o perdão, chega um momento que a gente realmente entra nesse lugar de falta de confiança. E se a gente não tem confiança, a gente não é capaz de atrair pessoas confiáveis na nossa vida, porque a gente atrai as coisas da nossa vida através de um padrão vibracional. É muito simples. Se eu tô ressentida e magoada, eu vou atrair um padrão de vibração magoado. O universo vai dizer, opa, ela tá magoada, então peraí que eu vou mandar mais experiências de mágoa. Ah, eu tô alegre, eu tô feliz, o universo, opa, vou trazer mais experiências de felicidade e alegria. É pura lei da atração. Entende? A gente só tem como atrair aquilo que está no mesmo padrão vibracional da gente. Então, se você está vibrando compaixão, amor e perdão, é óbvio que é esse tipo de experiência, com esse tipo de qualidade energética, que você vai atrair para o teu campo. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem, porque eu sinto que perdoar tem sido muito libertador na minha vida. Ajudar as pessoas dentro da minha terapia a perdoar elas mesmas e perdoar os outros tem sido também igualmente transformador na vida das pessoas. Muitas relações foram recriadas, reconstituídas. Muitas pessoas começaram a perceber que pai, mãe, companheira já estava ali nutrindo eles de muito amor e eles não estavam mais conseguindo perceber isso porque tinham bloqueado em função desses ressentimentos. Então, a vida de muitas pessoas tem sido transformadas através do perdão. E eu fiquei sentindo muito profundo, porque eu também estou constantemente exercendo essa prática, porque eu ainda me permito me ofender com algumas coisas. Eu sei que eu ainda não estou completamente iluminada para não me sentir tocada por nada, por não me ofender com nada, por não me incomodar com nada. Isso ainda acontece na minha vida, porque eu ainda estou aprendendo a virtude do perdão. Enquanto eu não aprender, eu vou precisar praticar. Então, eu estou praticando constantemente esse lugar de não deixar que nós sejam atados, sempre desatando
desatando. E sempre a oportunidade de ir desatando o que está acontecendo agora, mas já ir lá atrás, na raiz do problema e desatando essas questões lá do passado também. Então tem sido para mim muito bom poder desenvolver um lugar de compaixão profunda e verdadeira, né? Tipo, autêntica e não forçada, de ter compaixão, inclusive, pelas pessoas que em algum momento me machucaram e me magoaram, né? De olhar para eles com um olhar amoroso, carinhoso e saber e descobrir de que maneira que eu posso colaborar com a evolução dessa alma, emanando para essa alma a nutrição que faltou para ela receber na infância e que por conta dessa carência, dessa nutrição, fez com que ela se tornasse um adulto muitas vezes que não é a melhor versão dela, né? Que não é o adulto mais equilibrado, mais harmonizado e que acaba criando toda sorte de personalidade que nem sempre é a personalidade que a própria pessoa gostaria de ser. Então, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para fazer. Nos veremos no Avançado em Salvador. Ai, que legal. Estou bastante animada para chegar em Salvador. A gente vai fazer essa imersão incrível, básico, avançado, digno. Você é o criador, você que ainda não fez o curso, você é o criador. Você merece esse curso, afinar sua comunicação com o criador, saber receber a mensagem sem interferência, sem telefone sem fio da sua mente, sem interferência de telefone sem fio do quinto, do quarto, do sexto plano. Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é um curso, sabe, ímpar para você que ainda tem dúvida se você tá ou não tá recebendo a comunicação e a mensagem mais elevada do Criador de tudo que é. E a gente vai estar fazendo, né, esse encontro de curadores em uma palestra para falar sobre propósito de vida. Tô bastante nessa missão de ajudar as pessoas a estar alinhadas com o seu propósito de vida para elas estarem vibrando na máxima potência. No encontro de curadores a gente vai estar fazendo bastante exercício sobre leitura intuitiva. Eu também estou muito animada. Voltando agora do México, né, do Anatomia Intuitiva, desse Master, né, que eu completei agora meu Master em Theta Healing. Tô cheia de brincadeira, então tô super animada. Sim, essa live vai ficar gravada. Tô super animada para poder compartilhar tudo isso com vocês, gente, que minha felicidade é tudo que eu aprendo, eu quero compartilhar com as pessoas. Eu tenho essa... Desde muito pequenininha eu sinto que eu tenho essa vontade de compartilhar tudo que eu sei. Então, tudo que eu aprendo eu tenho vontade de compartilhar. Por isso que quando eu fiz direito, eu me tornei professora de direito. E eu acho que se eu tivesse me tornado qualquer outra coisa na vida, eu ia estar sempre nesse papel e nessa função de trazer isso para vocês. Deixa eu ver. O que fazer quando você não sente mais nada pelo seu cônjuge? Olha, se você não sente mais nada pelo seu cônjuge, tem muitas possibilidades. Você pode ter desenvolvido uma indiferença, e é muito importante que vocês saibam que a indiferença é a pior coisa que você pode emanar para alguém. Antes você ter raiva da pessoa do que você ser indiferente a ela, porque a indiferença é quando você corta completamente a conexão e a relação com o outro. Enquanto você ama, enquanto você odeia, você ainda está conectada com a pessoa e ainda existe a possibilidade de você resgatar isso. Mas quando você corta essa conexão e você parece que finge que outra pessoa morreu na sua vida, você não está deixando nem a porta aberta para que isso possa ser ressignificado. Então, se você acha que você está no alto da sua evolução espiritual porque a pessoa machucou você e você não sente mais nada por ela, eu diria para você que a indiferença é o pior que você pode estar oferecendo para alguém. Inclusive, já foi feita uma experiência lá no Japão. Você pode fazer isso em casa também, com mais crianças. Eles colocaram 3 potezinhos de arroz dentro de uma sala, dentro de uma escola. E para um potezinho, todo dia as crianças iam lá e mandavam amor. No outro potezinho de arroz, todo dia elas mandavam energia ruim, de raiva, de ira e coisas assim. E no terceiro potinho, elas simplesmente esqueceram e deixaram o potinho lá e não fizeram mais nada com o potinho. Depois de uns dias, elas foram ver para ver como é que estava a evolução de fungo, né, de micro-organismos ali dentro. No potinho de amor incondicional, o arroz estava maravilhoso. No potinho onde eles tinham enviado raiva, já existia contaminação. E no potinho onde eles não enviaram energia nenhuma, o potinho estava completamente contaminado. Então, pode ser que você tenha desenvolvido uma indiferença. E essa indiferença, ela pode ser uma forma clara de punição do teu marido. Normalmente, indiferença é a forma clara. Tipo, só morreu pra mim, é punição pro outro. E uma forma também de você achar que você tá seguindo adiante, mas isso não é verdade. Você pode ter deixado de ter sentimento pelo seu cônjuge simplesmente porque o relacionamento completou o ciclo.
o que vocês tinham que aprender, crescer e evoluir juntos, vocês já cresceram. E agora talvez vocês só estejam postergando por conta de uma zona de conforto, muitas vezes pelo medo de se separar e de não encontrar um novo parceiro, ou de não conseguir retomar a própria vida, ou medo de ficar sozinho. Ou pode ser que, se você não sente mais nada pelo seu companheiro, ainda seja uma mágoa, um ressentimento, talvez pela falta de apoio, pela falta de suporte, pela falta de elogio, pela falta de reconhecimento do que você fez na vida dele. E você tem aí, nesse caso, tranquilamente a opção de fazer o perdão, de fazer a cura e, a partir daí, ressignificar o seu relacionamento e perceber se vocês estão prontos e preparados para começar um novo ciclo dentro da própria relação. Porque às vezes o relacionamento chega o ciclo e acabou o ciclo, e às vezes o relacionamento tem vários ciclos dentro desse ciclo maior de vida e morte, e porque a gente está mudando o tempo todo, o nosso companheiro está mudando o tempo todo. Então, muitas vezes a gente já se tornou uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que começou o relacionamento, e a outra também. E a gente precisa revisitar os nossos votos de querer ficar juntos, de dar um novo sim e começar um novo momento a partir desse novo ser que a gente se tornou. Então, existem muitas possibilidades em relação ao relacionamento. Oi, Manu. Gratidão por todo o suporte que tem nos dado. Sim, eu tô bem feliz também. Faz um post com lista de crenças, Manu, sobre perdão, sobre essas coisas. Eu faço sim, faço uma lista de crenças para você testar sobre o perdão. Sim, o perdão é a autolibertação. Mantenha isso bem claro na vida de vocês, espalhe essa mensagem. Essa é uma mensagem muito profunda e muito linda também. É preciso trocar com aquele que nos ofende o nosso perdão ou apenas enviar esse perdão para o universo? Não, olha, basta que você complete esse processo dentro de você. O outro é o outro, cada pessoa é um universo. Você vai ancorar esse perdão do outro dentro de você e libertar essa emoção dentro de você. Muitas vezes, quando a gente faz isso, libera dentro da gente, libera dentro do outro, porque o outro também está pronto e preparado para poder se libertar. Mas isso não cabe a gente não tem que estar preocupado com isso. E quando a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende e se sente culpado, a gente só precisa dar perdão a nós mesmos, a gente precisa se perdoar, né? Esse é o mais importante. Se você sentir de pedir perdão expressamente para o outro, tudo bem. Mas como ato de cura, é um ato de perdão por você mesmo, porque você tem que aprender com a experiência, é você que tem que entender o que você estava querendo aprender com a experiência. É o seu aprendizado que você tem que ancorar. Honrar também, né? Muitos acham que honrar é ser semelhante. Não, eu posso tranquilamente honrar minha família e trilhar um caminho, por exemplo, vamos supor. Muita gente fala, minha família batalhou pra caramba pra conseguir tudo que eles queriam, sofreu o pão que o diabo amassou. Eu posso honrar, né, todo o esforço que a minha família fez, mas eu não preciso continuar fazendo esse esforço para poder manifestar as coisas na minha vida. Muito pelo contrário, muitas vezes eu honro a minha família descobrindo uma melhor forma de caminhar nesse planeta. Eu honro a minha família, por exemplo, ensinando a minha ancestralidade e os meus descendentes, ancorando o aprendizado de que eu posso manifestar com graça, leveza e facilidade, sem autossacrifício, né? Então, honrar nada mais é do que reconhecer o que o outro fez, mas não significa dizer que a gente tem que repetir esse mesmo padrão. E, na verdade, a gente não quer repetir os padrões que são limitantes. A melhor cura é o auto-perdão, com certeza, é muito importante esse auto-perdão. Como é que faz para não repetir padrões dos pais? A gente tem que... Olha, meu caminho foi o caminho do Theta Healing, para poder não repetir o padrão dos pais, mas existem muitas ferramentas que ajudam a gente a entender essa raiz desse padrão e a descobrir do que serve a gente, né? Continuar repetindo esse padrão. Porque se a gente continua, por exemplo, repetir padrão de traição, do que serve a gente ser traído? Alguma coisa a gente ainda se beneficia repetindo o padrão dos pais da gente. A gente precisa descobrir que benefício é esse. E através disso, perceber que a gente talvez possa alcançar esse benefício de uma maneira mais saudável. Então, por exemplo, do que poderia servir todo sacrifício na minha vida? Poderia servir para que eu pudesse manifestar, como os meus ancestrais manifestaram através do sacrifício. Mas eu posso manifestar através
de um comportamento mais simples, mais fácil. Eu posso manifestar através de suporte, eu posso manifestar simplesmente me abrindo para receber incondicionalmente da vida, eu posso manifestar simplesmente cumprindo o meu propósito divino com graça, leveza e facilidade. Então, certamente, se tem padrão do pai e mãe ainda repetindo isso, serve pra gente para alguma coisa. A gente precisa descobrir isso e reajustar essa informação dentro do nosso sistema. Como trabalhar o auto-perdão? A gente precisa entender o que a gente queria aprender, né, com aquela experiência. O que a gente queria aprender quando a gente cometeu erro e machucou o outro? Ensina o teu corpo que você já aprendeu isso e que, portanto, você pode seguir adiante. Se você não pegou desde o comecinho, vê lá por que você pode não estar ainda se libertando dessa culpa. Tem alguns padrões de crença que eu listei aqui que podem estar impedindo você de sustentar esse perdão por você mesmo. O grande lance é como sair desse círculo vicioso. Não é grande, é simples. A gente tem que completar os aprendizados, concluir os aprendizados. Esse é o caminho e vai continuar sendo sempre. Fico aborrecida com os outros e comigo também. Então, mas se você ainda está se incomodando com você e com os outros, você precisa entender do que te serve isso. De que te serve esse incômodo todo? O que você ganha se incomodando tanto? O que você precisa aprender aí para poder esse incômodo parar, né? Essas são perguntinhas chaves para a vida mesmo. Guardo muita mágoa e fico chateada, me culpando por ter permitido a pessoa me magoar, que nem eu, né? Fico chateada também na expectativa da pessoa se tocar e me pedir desculpas. Eu super consigo te entender, viu? Mas a gente tem uma hora que a gente tem que parar com isso. A gente tem que dar um sim para nossa vida mais fácil. A gente não tem que estar tão preocupado se o outro vai perceber que te machucou ou não, entende? Porque cada um tem um tempo divino de amadurecer e de crescer e isso não diz respeito a gente. Cada alma tem o seu ciclo, o seu tempo, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. O que você pode fazer é realmente olhar para dentro, aprender com o que você precisava aprender dessa experiência, porque a partir daí você não vai mais atrair pessoas com esse padrão. Ou muitas vezes, como eu tenho percebido que acontece, que é muito profundo e curador, quando a gente descobre por que o outro se comportou assim com a gente e a gente envia a nutrição correta para aquilo que ele não recebeu na infância, a gente começa a ver transformações profundas, sem a gente falar uma palavra para o outro, só emanando para o outro essa energia de nutrição. Se você é Theta Healer, eu realmente recomendo vocês a fazer esse curso, Você e Seu Círculo Íntimo, gente. É um curso muito profundo mesmo para ensinar a gente a perdoar, a desenvolver a compaixão e a nutrir as pessoas de maneira correta, porque quando a gente nutre as pessoas de forma correta, a gente consegue inspirar essas pessoas a dar o melhor que elas têm pra gente. Porque a gente já tá nutrindo elas com aquilo que elas precisam, na essência delas e não na camada superficial. Então, vale a pena desenvolver essa capacidade que esse curso traz pra gente de identificar essa nutrição que o outro precisa, sem que a gente se coloque no lugar de superioridade. Ah, eu sei o que o outro precisa disso, então deixar eu aqui, que sou melhor do que ele, emanar isso pra ele. Não desse lugar de superioridade. Isso não é legal, isso não é bonitinho, mas de um lugar de verdadeira compaixão, de olhar lá dentro e ver essa criança que está carecendo disso e que merece esse acolhimento. É muito no lugar de compaixão, de empatia por essa criança que está precisando dessa nutrição. Normalmente consigo entender a verdade do outro e fico chateada porque às vezes não é favorável ao meu egoísmo. Tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir alinhar tudo, né? Mas você pode de repente começar de novo, através do seu círculo íntimo, a manifestar pessoas que estejam mais compatíveis com você, não é? Acho que você merece atrair pessoas mais compatíveis para sua vida. Que linda essa explicação sobre sermos bebezinhos. É muito linda essa explicação. Eu gosto dessa metáfora também, me ajuda muito. Eu não consigo enxergar o bebezinho no escroto narcisista que foi mentiroso e tóxico comigo. Ai, mas a alma dele é esse bebezinho caminhando no mundo. E talvez um dia você possa perceber isso e você veja que lá em algum momento ele não recebeu o que ele precisava. Não se culpe por isso. Vocês já estão respondendo a vocês mesmos. Eu não vou conseguir responder todas as mensagens, gente. A gente tá faltando agora 1 minuto e 20.
Eu agradeço a cada um de vocês pela presença, pela disponibilidade, pela confiança, pelo carinho, pelo amor. Recebi muito amor de vocês aí nesses últimos tempos, estou bastante nutrida e com muita felicidade de poder estar oferecendo tudo isso multiplicado em amor para vocês também. Então venha me ver aqui em São Paulo, semana que vem a gente vai fazer essa vivência no dia 2 à noite, às 20 horas, sobre a cura do dinheiro, ou venha me ver em Salvador, a gente vai ter aí palestra, encontro, curso. E na Páscoa a gente vai estar fazendo esse curso incrível de você, seu círculo íntimo e você e a terra lá no Capão. Sintam-se todos muito convidados. E depois eu vou estar lá em Teresina também dando curso básico avançado Diga em Você o Criador. E em junho, como vocês já sabem, eu vou estar lá em Salvador, numa casa incrível, na frente da praia, com piscina, com quarto para receber vocês, para a gente fazer uma anatomia intuitiva junto e vocês aí desenvolverem essa capacidade incrível dos seus poderes psíquicos de fazer leitura no campo energético do outro. E eu e Tati, a gente está super animada e super feliz de poder receber vocês na nossa casa que a gente conseguiu encontrar e manifestar. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. A gente se vê logo mais.